Olá, hoje eu não vou dizer tudo bem. Por que eu não vou dizer? Veja só. No último domingo nós tivemos aquele caso terrível de racismo envolvendo o jogador brasileiro Vinícius Júnior, jogador de apenas 22 anos, que chegou ao Real Madrid, jovem, totalmente cru, sem nenhum tipo de experiência diferente daquela com a qual ele vivia no Rio de Janeiro, revelado pelo Flamengo. E ao chegar em Madrid, ele realmente se inibiu nas primeiras temporadas. Foi alvo de críticas não só da imprensa esportiva local, mas também dos próprios colegas, jogadores do Real Madrid. No entanto, Vinícius Júnior começou a demonstrar o seu talento e aquela sua alegria com aquele seu sorriso fácil passou a estampar as manchetes dos principais jornais da Espanha e do mundo todo. Vinícius Júnior também brilhou na seleção brasileira. Na última Copa do Mundo, por exemplo, era a nossa grande esperança, porque Neymar. Neymar, Neymar é Neymar, né? O que nós sabemos é que Vinícius Júnior, pelo seu sucesso, pela sua origem humilde, por ser negro, ele incomoda muito os racistas. E os racistas não são exclusividade da Espanha. Os racistas estão presentes no Brasil, os racistas estão presentes na Ásia, nas Américas, na Europa. Mas o racismo não é um fenômeno por si só absoluto. Ele é, na verdade, integrante de um pacote mais amplo chamado fascismo. E o que é o fascismo, afinal de contas? O fascismo é uma espécie de grito de socorro que o capitalismo, quando está na pior, ele solta e libera todos os leões para que avancem sobre nós. O capitalismo ele está numa crise mundial, inegavelmente. Isso nos Estados Unidos da América, que tem uma dívida interna trilionária e que vive graças ao uso do dólar como moeda padrão no comércio internacional. A China se une à Rússia, à Índia, à África do Sul e ao Brasil, e colocando numa ordem que forma a palavra BRICS. E se a gente mudasse de moeda? E se nós inventássemos uma moeda para os BRICS, abrindo mão do uso do dólar? Como que seria? Por que o fascismo cresce quando essas coisas abalam o capitalismo? Vamos pensar nos Estados Unidos mesmo, que é o país que norteia aqueles neoliberais que seguem cegamente o que o mercado determina. O capitalismo ele não consegue atender à demanda do número de pessoas que precisam de trabalho. A população, conforme aumenta, exigiria também aumento da oferta de vagas de trabalho, só que inversamente proporcional ao crescimento da população, esses postos de trabalho vêm sendo diminuídos por várias razões, dentre as quais a tecnologia. A tecnologia ela consegue substituir mão de obra humana com mais eficiência em alguns casos e por vezes por um custo menor. Softwares, hardwares, várias ferramentas hoje informatizadas conseguem realizar trabalhos repetitivos de uma forma muito mais precisa. Não apenas a tecnologia, mas o objetivo maior de qualquer empresário, de qualquer empregador, de qualquer neoliberal é maximizar os lucros, diminuindo os custos de produção, custos materiais, matéria-prima, custos de mão de obra. E uma maneira de reduzir esses custos está exatamente no extermínio dos direitos trabalhistas. Vocês viram o que aconteceu aqui no Brasil quando o Temer foi presidente. Reduzir o número de mão de obra necessária para desempenhar uma função, para a produção de algum tipo de bem. Isso tudo faz com que o maior número de pessoas fique
desempregada. Esse número maior de desempregados faz com que haja uma insatisfação dessas pessoas com a situação. E nos Estados Unidos há um agravante, porque se você ficar doente, você simplesmente não tem nenhum atendimento, não tem nenhum suporte, nenhuma assistência. Some-se a isso o fato de que milhares e milhares de pessoas estão morando nas ruas. Isso é mostrado em filmes abertamente. Pessoas que vivem numa comunidade, em trailers, dentro de seus carros, porque não tem casa para morar. Ora, o que você acharia de um sistema no qual você está excluído? Ódio. Você fica indignado. Você fica revoltado. E se surgir alguma voz que tente se unir a você contra o sistema, você passa a admirar essa pessoa, esse candidato e até vota nele. Foi assim que Donald Trump se elegeu. Graças a esse ressentimento, a essa indignação acumulada entre os norte-americanos. E o que Trump falava? América grande de novo. O que era América grande de novo? Era prometer que os americanos voltariam a trabalhar. Como? Expulsando os não-americanos dos Estados Unidos. Começar pelo México. Tentou até fazer uma muralha para impedir a chegada de novos imigrantes mexicanos. Assim como ele endureceu na sua política de imigração, pondo para fora pessoas que não estavam de modo regular em solo americano. Na Europa acontece a mesma coisa. Em função das guerras que acontecem na região do Oriente Médio e no leste da Europa, você tem muitos imigrantes, muitos refugiados que passam a atravessar oceanos, mares, em barcos precarizados, superlotados, e que muitas vezes acabam naufragando, alguns morrem, e os que sobrevivem chegam na Europa em busca de uma vida melhor. E o que acontece? Essa invasão de imigrantes provoca nos europeus, especialmente aqueles que se sentem ameaçados com perda de seus trabalhos, uma concorrência na qual eles acham que a mão de obra imigrante é mais barata, não exige direitos, tal como eles, europeus nativos, já estão acostumados a ter. Esse sentimento de ódio ao imigrante, ele extrapola e fomenta o fascismo. Ele ajuda o crescimento do fascismo e aí entra o racismo. Percebam que isso é um fenômeno que acontece em larga escala em vários países do mundo. O Brasil também. Bolsonaro se elegeu graças a essa caótica situação, essa relação entre postos de trabalho e trabalhadores. Trabalhadores que perderam seus empregos por causa de uma pandemia também, mas a política econômica também ajudou. Ora as bolas. Desde Temer, passando por Bolsonaro, nós tivemos políticas econômicas que acirraram a crise da indústria, a Lava Jato, que destruiu milhões de postos de trabalho. Nós temos a elevação dos juros que favorecem ao investimento de um capital e ele rende sem que você produza um palito. Tudo isso somado provoca essa indignação, esse ódio contra o sistema. E quem é o sistema? É o governo de plantão. Gostou do vídeo? Então deixa um like, compartilhe e ajude a fazer com que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Eu espero que essas ideias, esses pensamentos possam ajudar vocês a entenderem melhor o que está acontecendo no mundo. Lembre-se, estamos prestes a ter uma eclosão de uma guerra nuclear. As duas partes não se entendem e, pior, quem tenta falar em paz está sendo hostilizado, está sendo discriminado, enxovalhado. Afinal de contas, que atrevimento ficar contra o lado em que os Estados Unidos se encontram. É um absurdo, não é? Mas quem quer levar a paz demonstra ter muito mais inteligência do que quem deseja manter a guerra.
Forte abraço. Até a próxima.